Pronto, estamos ao vivo. Vamos dar início aqui ao nosso estudo de hoje. Então vamos fazer a nossa meditação, depois eu passo as páginas certinho para a leitura de hoje. A gente vai reler o último trecho que a gente terminou, que até para dar a introdução certinho, até para falar do assunto que a gente vai estar falando hoje, né? Mas então vamos lá, vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo, pelo menos 3 vezes, para silenciar bem nossos pensamentos. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele Sua verdadeira identidade. Sei que é Sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta Sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando eu falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a consciência amorosa universal que fez este mundo e o tornou visível. Que quando eu Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a Sua consciência divina. E que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos Seus cuidados. Vamos respirando fundo e aos pouquinhos vamos abrindo os olhos. Cada um no seu tempo, para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Beth, conseguiu ver o livro Conversando com Deus, que eu mandei lá logo depois, ou na semana passada? Nossa, Cristian, não consegui. Semana, como foi, teve feriado, sabe quando bagunça tudo aqui? Uhum. E a gente tem um encontro aqui das cartas na segunda, e na quarta eu tenho o nosso outro grupinho lá que estava vendo os vídeos do Trigueirinho, né? Uhum. E aí eu acabei vendo umas coisas que eles tinham mandado e eu acabei esquecendo. Agora que eu sentei aqui, eu ouvi o áudio ontem do trecho de hoje, né? Mas acabei não olhando no grupo. Mas Legal. eu quero ver, sim. Dá uma olhadinha lá. Tá acho que eu mandei na própria segunda-feira da semana passada. Senão foi eu na já vou terça-feira. olhar e já vou procurar. Joia. Então tá joia. Bom, então vamos começar. A Giovana e a Janete conseguiram acompanhar bem o estudo, né? Conseguiram assistir. Então já estamos todos... Gostei bastante de ouvir vocês, viu? Foi muito bom. Foi muito bom. Realmente, segunda passada foi inspirador. Veio alguns downloads aí para falar, que eu até espantei, que normalmente não são assuntos que a gente não fala muito, né? Mas principalmente dos eventos que vão acontecer. Então, algumas coisas fortes aí para falar. Mas vamos lá, então, vamos começar. Deixa eu pegar as páginas de hoje. Já iniciou a gravação? Já iniciei. Então tá. Foi antes da oração. Certo. Então hoje vai dar... Cadê? No lugar errado aqui. Hoje a gente vai dar 163 a 166 do PDF, ou da 252 a 257 do livro. A leitura que a gente vai começar é quando no parágrafo que fala o que eu quero dizer com isso. Mas eu vou voltar 6 parágrafos anteriores. Para quem está no PDF,
é a última linha da página 162 que eu vou reler. E agora do livro que vocês procuram o trecho Venho a Você, que está lendo esta carta. É bem onde tem um espacinho. Por que eu vou estar relendo, tá? Aqui Cristo ele começa nesse parágrafo, ele fala que ele vai falar para a gente do que é a vida mais abundante. Mas antes ele faz toda uma introdução de como as nossas frequências vibratórias elas são influenciadas. E ele fala que para a gente acessar essa vibração da vida mais abundante, primeiro ele explica, ele passa para a gente o entendimento de como as nossas vibrações, as nossas frequências vibratórias nossas são influenciadas aqui do nosso ser físico, né? E como a gente vai aprofundar essa parte de como as nossas frequências são influenciadas hoje, então eu vou fazer a introdução, que é para a gente pegar bem esse contexto, e aí a semana que vem que ele vai entrar na vida mais abundante, né? Que ele começa a falar da morte do nosso ego, e aí como a gente acessa essa vida mais abundante. Mas então a gente vai começar relendo esse trecho. A gente vai dividir em duas partes também. O Christian, você vai começar em qual parágrafo? Na última linha da página 162. Venho a você que está lendo essa carta. Tá. Exatamente. Tá. Pode falar, Giovana. Desculpa insistir, o Lauro perguntou se estava gravando. Porque sempre aparece a mensagem para a gente que está gravando e não tem nada aqui. Só para... Não, aqui no grupo de estudo normalmente ele não aparece porque não é uma... eu não gravo direto do Google Meet, é um gravador... tá bom, desculpa, que sempre... então tá bom. Tá. Desculpa. Ele tem a mensagem do tempo aqui embaixo. Tá bom. Aí essa mensagem aparece que é o tempo da sala, mas da gravação ele realmente não aparece. Eu até chequei, mas está gravando certinho. Deixa só reforçar, porque depois... Sim, para não dar problema. Vamos lá então? Podemos começar? Deixa eu só dar um reforço na água. A gente vai dividir em duas partes também. Mas é todos o mesmo assunto. É um assunto profundo da importância do ato sexual na formação das frequências vibratórias e o quanto isso influencia no geral, né? Então vamos lá. Venho a você que está lendo esta carta para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante e o que chamei de reino dos céus quando estava na terra. O que significa essa afirmação em termos humanos? O que eu queria dizer quando falava em vida mais abundante? É mais fácil para mim descrever o significado para vocês neste ano de 2001 do que explicá-lo às pessoas que viviam no ano 1 dessa era. Porém, sei que para muitas pessoas cujas percepções espirituais interiores ainda não foram abertas, parecerá incrível o que vou dizer. Assim, para ajudar você a compreender, devo lembrá-lo e pedir que perceba totalmente que você não é um corpo que possui consciência. Você é a consciência divina individualizada em seres de consciência, separados e manifestados visivelmente na Terra por meio de partículas elétricas extraídas e unidas em elementos, para dar a sua forma viva visível de acordo com um padrão físico fundamental. Para compreender a verdade da existência e as origens de seu ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as quais o corpo recebe sua existência e é concebido e desenvolvido inteira e unicamente segundo as inalteráveis leis físico-científicas. Em lugar de suas velhas crenças humanas limitadas, você deve esforçar-se diariamente para desenvolver uma compreensão clara e intensa de que a sua realidade pessoal, sua alma, procede diretamente da realidade total, a fonte do ser. Seu corpo físico extrai vida da realidade total no momento da concepção, porém, também é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência nas quais seu corpo foi concebido.
Com o passar dos anos, ele é mais e mais restrito e encapsulado devido aos impulsos magnético-emocionais de ligação e rejeição que controlam a consciência humana. O que eu quero dizer com isso? O que vou dizer tem enormes implicações para o futuro da humanidade, isto é, se aqueles de vocês que são capazes disso fizerem todos os esforços para compreender. De fato, a maneira como olham essas cartas determinará o curso de suas vidas futuras. Isso significará a diferença entre ficarem bloqueados em seus parâmetros atuais de frequências vibratórias de consciência ou gradativamente avançarem para níveis superiores de consciência e produzirem filhos que se beneficiarão do exercício do conhecimento que vou proporcionar. Quando estava na Terra, fiz repetidamente essa declaração, porém ela nunca foi compreendida. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Quis dizer com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original de consciência espiritual emocional na qual foram concebidos, e anos mais tarde podem renascer e tomar uma nova consciência espiritual mental na mesma frequência vibratória espiritual da concepção, e depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. Aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontram dificuldade em perceber qualquer verdade além da evidência de seus ouvidos, olhos, tato e olfato. Se você duvida disso, pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda a criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência egocêntrica ou espiritual na qual reside. Antes de a concepção acontecer, o espermatozoide é impregnado com a consciência total do macho, o futuro pai, e o óvulo é impregnado com a consciência total da fêmea, a futura mãe. Durante o ato sexual, ocorrem mudanças na consciência mental e emocional do homem e da mulher. Podem ser que sintam um amor mais profundo, carinho e o impulso para expressar o seu anseio de maior proximidade e harmonia de espírito. Essa é uma verdadeira união física e espiritual. De outro modo, quando seu desejo de união se transforma em um desejo cada vez mais forte de autossatisfação, isso se torna uma atividade egocêntrica, colhendo apenas reações egocêntricas. Entretanto, seja qual for a condição da consciência dos participantes no ato de união, a consciência do desejo de conseguir o orgasmo máximo pressiona e conduz os órgãos físicos a moverem-se em um ritmo que produz energia psicofísica que sobe gradativamente até o cérebro, criando um impulso cada vez mais alto de energia vibratória até alcançar um pico de quase delírio e prazer, desencadeando uma explosão de êxtase momentâneo e de gloriosa satisfação. E então segue-se uma liberação e uma gradual descida até a consciência humana de novo. No momento do delírio, prazer, a consciência humana eleva-se para tocar a força vital divina, que desperta o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Pode ser que não ocorra a concepção, e o espermatozoide e o óvulo voltem à consciência física normal. Mas quando ocorre a concepção, o espermatozoide penetra o óvulo e eles se unem nas supremas vibrações da vida divina, em uma união física e espiritual. Em unidade de consciência, eles também se elevam em seu próprio momento de equilíbrio e alegria para tornarem-se um na vida divina em si e na consciência humana pai e mãe. Esse momento de união de consciência tem lugar na mais alta dimensão da consciência divina e é um momento de júbilo e alegria inimagináveis, pois os dois elementos, masculino e feminino, estão de novo unidos, juntos e fusionados em equilíbrio, fazendo-se um para gerar uma criança. Esse momento de união é uma reconstituição do regresso de uma pessoa ao êxtase glorioso e inefável da consciência divina do equilíbrio universal. Quando o ato sexual é motivado pelo amor puro e sincero entre homem e mulher, a consciência humana unida eleva-se durante a relação sexual a níveis cada vez mais altos de frequências vibratórias de consciência, até eles serem apanhados nas frequências vibratórias da inteligência divina, consciência amorosa. A criança concebida nessas circunstâncias é nascida do espírito.
Os amantes sabem quando eles verdadeiramente amam e se aproximam um do outro com ternura e amor puro, pois essa relação sexual é um momento de união de mente, emoções e corpo, que persiste em sua consciência depois, tornando difícil a separação um do outro. Eles estão conscientes de uma beleza transcendente, da renovação do amor emocional em vez de saciedade e de uma harmonia completa e envolvente. Esses homens e mulheres estão unidos pela consciência divina. Tristemente, a consciência egocêntrica pessoal pode contaminar o amor que sentiam um pelo outro e gradualmente substituí-lo em grande parte, deixando os amantes separados, sós, tristes, física e emocionalmente fragilizados, perguntando-se por que um tão belo e exaltado estado de amor pode diminuir e morrer. Essas cartas podem ser um meio pelo qual os amantes superem seu impulso egocêntrico e redescubram seu amor de antes em um nível ainda mais elevado e espiritual. Nesse caso, o homem e a mulher se tornarão mais íntegros do que nunca. Isso pode ou não reuni-los em uma nova atração sexual que transcenda qualquer outro nível, dependendo do seu estado de consciência, se eles tenham transcendido em si o desejo de união física. A união física realizada com qualquer outra emoção leva à condição de carne entrando em carne, e não é mais do que receber e dar frequências vibracionais terrenas, frequentemente negativas, que produz uma prole de mente semelhante a tal tipo de união. Ainda que não se conceba um filho, essa relação sexual é prejudicial para os parceiros, uma vez que ocorre uma mútua troca e absorção de energia da consciência no corpo que, se é negativa, hostil ou crítica, pode causar danos para ambos. Lembre que a energia da consciência é composta do eletromagnetismo do pai, inteligência, e mãe, amor. A energia trocada entre os parceiros sexuais é a mesma energia da qual se formam os campos emocionais magnéticos e mentais elétricos do corpo. Tudo é consciência. Portanto, quando trocam entre si e absorvem as energias da consciência contida nos fluidos do corpo e nas atitudes e pensamentos mentais e emocionais, cada um afeta o estado físico e emocional e mental do parceiro. O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante que o bem do amante. Ele nunca deve ser usado para curar desavenças ou feridas emocionais. O ato sexual, para ser um ato prazeroso... Eu vou encerrar a primeira parte aqui, nessa frase, e depois a gente continua. Eu acho que melhor a gente encerrar já aqui. O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante que o bem do amante. Depois a gente continua na sequência, que já tem bastante coisa para a gente entender nessa primeira parte. Fiquem à vontade para a gente começar a nossa conversa de hoje. Christian, Pode falar, André. Eu não sei se entendi bem, mas ele diz que quando é carne, e carne, né? Carne é carne, seria um estupro? Não necessariamente. Tá? Ele vai falar um pouco do estupro também. O estupro, digamos que é a pior de todas as relações de carne entrando em carne. Tá? Mas o carne entrando em carne é quando, por exemplo, podemos dizer que é um tipo de relação muito comum nos dias de hoje. São as pessoas que se encontram sem vínculo praticamente nenhum ainda, num primeiro encontro, por exemplo, que não necessariamente precisa ser o primeiro encontro, mas elas já têm uma relação sexual que é motivada unicamente pelo prazer sexual e não pelo amor. Então, o carne entrando em carne é qualquer tipo de relação sexual onde não envolve uma cumplicidade, um amor verdadeiro entre as duas pessoas, um carinho muito grande.
Pode até não ser, não significa que é só a relação de marido e mulher, não é só isso. Mas, por exemplo, quando dois namorados se amam, quando duas pessoas estão num relacionamento sólido, não digo nem sólido, mas um relacionamento estável, e as duas pessoas se gostam muito e têm um relacionamento de amor, de preocupação com o próximo, então ela é uma relação que pode-se dizer espiritual, né? de espírito, uma relação mais espiritual. Mas quando ela é movida unicamente pelo desejo de saciedade sexual mesmo, né? Ela é o que ele chama de carne entrando em carne. Não, pode ser consentido, não significa o fato de ser consentido ou não. Ela pode ser consentida, mas ela tem o único desejo de satisfação carnal, né? É unicamente motivada pelo prazer. E se nasce um filho nessa relação, é um filho que vai ter basicamente emoções, frequências vibratórias basicamente humanas, terrenas. Uhum. Nesse caso foi aí que assim, eu fiquei meio em dúvida, porque assim, a gente sabe que tem crianças que nasceram desse tipo de situação, que são crianças de luz. E vai contra o que ele está colocando aqui, porque acontece, a gente sabe que tem. Uhum. Seria o sentimento da criança, o que seria? É que nem aquela parte que você colocou pra gente, aquele pedacinho de texto que você colocou pra gente refletir. A segunda parte que eu fiquei meio assim, não é em dúvida, mas discordando um pouco, não sei. Porque existe criança que nasce desse tipo de coisa. Eu não sei se é o sentimento. Faz favor, explica para mim. Assim, o que ele coloca aqui pra gente é que se, por exemplo, duas pessoas se envolvem unicamente com o objetivo de saciar o prazer, tipo, não tem um vínculo mais próximo, e a união ela é feita só por sexo mesmo, digamos assim. As energias que vão vir naquela criança é uma energia mais terrena, tá? Não significa que não possa vir um ser de luz. Tem, por exemplo, duas pessoas que são pessoas que são pessoas boas, que se envolvem e conseguem, às vezes, mesmo num primeiro relacionamento, mesmo num relacionamento sem serem namorados ou sem terem um vínculo mais próximo, mas por serem pessoas boas e na hora do ato sexual, elas conseguem se entregar ao parceiro de verdade. Então, nesse ponto, as vibrações são um pouco mais elevadas. Então, o que vale mesmo são as frequências vibratórias de cada pessoa, tanto do homem e da mulher. Tá? Então, não necessariamente eles precisam ser casados. Como eu disse, o que eu entendo é que não necessariamente eles precisam ser casados, mas o importante é aquela energia presente no ato sexual. Então, se a pessoa, por exemplo, duas pessoas que se conhecem pouco, mas naquele momento do ato sexual elas colocaram uma energia que não só a energia do prazer, mas se envolveram numa emoção um pouco maior, digamos assim, elas passaram energias positivas um para o outro. Então, se por acaso for gerado um filho, vão ter frequências mais espirituais nessa relação. Quanto mais puro for, quanto mais de amor verdadeiro for a relação, mais é uma relação de espírito entrando em espírito. E o importante é entender que essas frequências vibratórias, elas vão estar totalmente ligadas ao nascimento da criança, tá? Então, lembrando que é falado lá na carta 6, né? Quando tem o ato sexual, o nosso ser, né, ele se desenvolve em dois momentos. Um é a injeção da consciência divina, que é a alma. Isso vem de qualquer maneira, seja na relação carne entrando em carne, seja na relação espírito em espírito. A injeção da consciência divina vem.
Só que o que vai formar aquele corpo são as vibrações terrenas, que é a união física do masculino com o feminino, que vai formar todo o nosso corpo, vai formar o nosso campo terreno. Então, quanto mais negativa, quanto mais baixa forem essas energias no ato da concepção, mais carnal, digamos assim, será aquela criança. E aí mais dificuldade ela vai ter, quando adulto, de reencontrar a verdadeira essência dela. Não significa que ela não vai encontrar. Como você mesmo falou, tem pessoas que são formadas nessa relação, por mais que sejam de pais separados, mas que vai ter um pai amoroso e uma mãe amorosa, mesmo que separados, e isso tende a beneficiar o crescimento daquela criança, tá? Então, mas agora, quanto mais conturbada for a relação, desde o momento do ato sexual até a formação da criança, mais dificuldade ela vai ter para expressar a divindade dela quando ela for mais adulta, né? Sim, a gente trabalha com radiestesia, né? Então a gente geralmente pega a frequência de nascimento. Certo. Então, quando a criança nasceu de um útero que briga de família ou outras coisas que vêm juntos, você vê a frequência, a intensidade de fluxo dessa frequência é baixíssima, é baixíssima. Sim, sim. É muito interessante, é muito bacana isso. É exatamente isso. E assim, o que vale mais é a frequência vibratória das duas pessoas, né? Tanto do pai e da mãe dessa criança, né? E mesmo que eles não tenham um relacionamento estável ainda, mas se naquela relação que surgiu a criança, eles tiveram realmente uma relação de carinho, de afeto, de amor no ato sexual, de preocupação, por mais que foi uma relação só, mas foi uma relação mais amorosa, digamos assim, mesmo que foi uma só, vai desenvolver uma criança com frequências vibratórias melhores. Então, o que vale é realmente esse ato original. Claro que se estiverem juntos e tiverem uma relação de cumplicidade, uma família, digamos, não disfuncional, né? Uma família que cresce unida, uma criança que cresce com pai e mãe dentro de casa, com toda a criação, a tendência é que se forme um adulto com muito menos traumas, muito menos crenças, né? Porque por mais amorosa que seja uma relação, vamos supor nesse exemplo que a gente está dando de uma relação que foi um ato sexual amoroso, então formou uma criança com vibrações boas, mas de qualquer maneira são formados traumas, né, no nascimento. A criança não vai ter o amparo do pai no útero da mãe, ela não vai ter o amparo não vai ter a presença masculina, no caso, na criação, né? Na maioria dos casos, né? Não vai ter a presença masculina. Então isso vão gerar traumas, vão gerar alguns tipos de crenças limitantes que é mais difícil de serem dissolvidas quando adulto. Mas nada impede que a criança consiga, né? De um ser iluminado, que tenha muito amor, que tenha de repente um pai que venha substituir aquele pai original, né? Ela pode estar tendo ela pode estar voltando muito mais facilmente. Mas as frequências originais, elas dão um impacto direto, né? Como você mesmo falou, pela radiestesia dá para comprovar muito bem isso, né? Deu para entender a resposta? Ficou mais... Ficou. Obrigada. Ficou assim. Cristian, só para complementar, nos estudos da Liberta, lá a doutora Marta, ela fala bastante sobre isso, sobre os imprints que cada ser, cada criança, no caso que a gente está falando, né? O que ela imprinta de verdade, o sentimento, assim, é a frequência mesmo. Não adianta, por exemplo, o pai ou a mãe dizer algo, não importa. Importa é a frequência que essa criança recebe nesse momento. Sim, perfeito. Até 7 anos, na infância. Sim. Então, a nossa vida está meio que embasada nesses 7 anos e também na nossa ancestralidade, né? Sim, perfeito. E ela chama de imprints isso que
que marca, né, nesse momento da... O nosso campo emocional, quando a gente quando nós deixamos essa vida, por exemplo, o nosso campo emocional ele vai junto, ele vai embora. O que fica aqui é só o físico mesmo, né? O energético, o físico e o energético fica, mas o campo emocional e o campo mental, com todas as crenças que a gente for embora daqui, eles vão impregnados e eles voltam na outra encarnação, né? Então isso vem. E no momento da concepção vem toda essa questão vem a vibração do pai, a vibração da mãe, e vem impregnado toda a ancestralidade que está ali, né? Nessas frequências vibratórias, né? Ela fala bastante dessa, assim, no caso da reencarnação, que na verdade o que reencarna, o que volta é o conjunto de informações que forma a nossa consciência. Né? Exatamente, é isso mesmo. Perfeita colocação, Janete, gratidão pela contribuição. Lauro, então, pode falar. Quanto mais purifica na encarnação, mais espiritualizado volta na próxima, não é isso? Exatamente. Então não é determinista isto. Porque eu também tenho certeza que eu nasci dessa relação sem amor. Porque minha mãe casou-se obrigada com meu pai. Nunca houve amor aí, não é? Então eu sei que eu trouxe muitas cargas negativas. E eu de lá para cá estou lutando dia a dia para me purificar. Sim. Quanto mais a relação é feita no como ele chama aqui de carne, de carne entrando em carne, né, do que nasce da carne é carne, mais dificuldades vai ter para perceber qualquer verdade. Então tende a ser uma vida bem terrena, bem materialista, mas nada impede do resplandecer da alma, né? Nada impede que aquela alma, porque o plano de alma, o propósito de toda alma é ela desabrochar, né? Sim. E nós estamos vivendo numa era agora, né? numa época que mais do que nunca as almas, quando a gente estuda o que muitos espiritualistas falam, né? Essas pessoas que falam muito desse momento de transição planetária, todas as almas que nasceram a partir da década dos anos 50, né? Todas as almas que nasceram aqui, elas nasceram porque elas tinham condições de ascensionar. Então todas as almas que, como o planeta está ascensionando, então essa é uma janela de oportunidade onde todas as almas terão as suas oportunidades de ascensionar. Então todas nasceram com essa oportunidade e com condições de ascensionar, mas ia depender muito do caminho de cada uma que trilhasse aqui no planeta, né? E quanto mais densa, né? Por exemplo, a gente não nasce numa família por acaso, né? Então, nosso nível de consciência até que a gente está levando ali, né? Nada acontece por acaso, né? A gente nasceu naquela família, naquela relação, naquelas coisas, porque a nossa alma escolheu aquilo mesmo, né? É aqui que eu tenho que nascer, porque é a partir daqui que eu tenho que evoluir. Então aí vem com todo o seu propósito, com todo o seu plano divino para tudo isso florescer, né? Para os desafios que cada um ia passar e poder desabrochar cada um no seu tempo, né? Nesse caso, a maior contribuição que eu posso fazer pelo planeta, pela vida, é a minha evolução pessoal. Exatamente. E tanto o que muitos dizem, né, também, é que essa é a última encarnação que nós estamos vivendo nesse planeta em 3D, digamos assim, né? Nessa dimensão. Se a gente fizer bem o nosso trabalho aqui e conseguimos evoluir bastante a nossa alma a ponto de chegar nesse processo de ascensão de consciência, né? Ou muito próximo disso, a gente vai, quando a gente for embora daqui, a gente pode, se a gente evoluir o suficiente, a gente pode reencarnar sim na Terra, mas já vai encarnar com uma consciência de outra dimensão, já é na nova Terra, tudo mais.
As pessoas que não conseguirem passar no teste, digamos assim, que é a separação do joio do trigo, é isso. Aí vão estar indo embora do planeta para encarnar em planetas que sejam compatíveis com a sua consciência, né? Então, para continuar vivendo a evolução a partir de onde pararam, encarnando em terceira dimensão. Tá? Sim. Então esse é digamos, a separação, né, do joio e do trigo muito forte que todos estão vivendo agora, né? E dizem que como eu falei na semana passada e tem falado, né, no livro de Telos falam que muitas pessoas não vão precisar nem passar pelo desencarne não sei se isso é uma verdade ou não, no livro de Telos fala isso, eu acredito nessa teoria, mas que algumas pessoas não vão nem precisar passar pelo desencarne em corpo físico, vão ascender e conforme o planeta vai se elevar, vão sutilizar o seu corpo e já vão começar a viver uma nova realidade a partir dessa existência aqui, né? Vão estar ativando as suas fitas de DNA, vai ter o seu corpo transformado vai sair da matriz carbono para a matriz cristalina, né? Que é onde é formado os corpos da próxima do novo humano, né? Da quinta dimensão. Christian e Lauro, um questionamento. Esse fato, será que realmente ele muda o imprint que você fez no momento? De repente você não sentiu isso naquele momento. Pode ser que você tenha estado numa outra vibração. Isso não quer dizer que você, né? Você fala esteja carregando algo que foi por conta desse fato, né? Sim, sim. Não sei. Quando você fala em print, você fala, desculpa, eu não... É um registro, né? Lá no início, quando você nasceu, você fala. O que você registrou daquela frequência, daquele momento, né? Sim. A gente ela foi obrigada, olha, ela não gostava, ela não queria, mas o que frequência realmente eles estavam vivendo naquele momento que o Lauro conseguiu registrar, né? Sim. Não necessariamente, por mais que tenha, assim, vamos supor que a pessoa casou, não foi por amor e tudo mais, mas vamos supor que naquela época eles viviam uma relação amigável, que quando praticavam o ato sexual não era uma coisa forçada, era com prazer, que desejavam aquele filho, que desejavam ter um filho, tanto o pai como a mãe. Então tudo isso impacta, né? Não necessariamente, eu acredito que o relacionamento forçado e tudo mais tragam outros traumas na criação. Mas de repente naquele momento de união, talvez não tenham, as frequências estavam elevadas, né? A gente não só os dois podem responder como que foi tudo isso. Não dá para julgar, né? Não estou julgando, não. Sim. É uma hipótese apenas. Assim como pode ter um casal que se ama profundamente e de repente vamos supor, o marido chega bêbado aquele dia em casa e tem uma relação totalmente disfuncional com a mulher naquele dia, ou eles se amam, mas discutiram feio naquele dia e tiveram uma relação depois de uma discussão, então emitiram energias totalmente disfuncionais naquele momento, mas é um casal que se ama e aquela criança foi formada, por mais que é um casal que se ama, por uma conjuntura de energias disfuncionais naquele momento. Então isso envolve a consciência que foi impregnada daquela criança, né, do espermatozoide e do óvulo naquele momento. Então acho que são muitos fatores que podem impactar, né, nesse momento na formação da criança, né? Betinha, tá quietinha, Betinha? Só ouvindo. Para mim esse trecho que a gente leu, esse trecho que você colocou desde o início, né, foi bem tranquilo para mim. Não me surgiu assim muitas dúvidas.
Bacana. Embora eu não lembrasse, eu tive a sensação que era a primeira vez que eu estava lendo. Porque eu acho que no grupo passado eu tive assim algumas ausências, né? E nem sempre eu conseguia, às vezes, ler depois, ver o grupo, né? O gravado. Mas eu não senti assim, não senti muita dificuldade de entender, de perceber que de fato porque se a gente parar para pensar, né, que a gente é partícula divina e que quando vem essa união e que Deus é puro amor, então eu acho que naquele momento da concepção de fato essa energia tem que ser só amor, né? Tem que ser uma energia realmente divina, né? Não sendo dessa forma, algo dá errado. Sim, sim. Né? Algo não sairia totalmente... eu não digo perfeito, né? Mas alguma coisa há de não se acomodar bem ali. Sim. E se a gente for pegar, por exemplo, voltando no nascimento de Cristo, né, que foi toda uma aura iluminada, né, que assim, a maneira como foi concebido, né, você percebe que é total espírito entrando em espírito, né? Então, desde o momento do nascimento de Jesus, já é algo totalmente espiritual, realmente, né, para vir um ser totalmente iluminado, que no seu momento certo desabrochou completamente, né? Então, como aconteceu, a Bíblia diz que Maria era virgem e que nasceu. Eu já ouvi que não era bem assim o caso, né? Então, que realmente teve relações sexuais para vir, né? Essa é uma pergunta que não é respondida no livro, né? Mas independente de como foram dois seres, né? Tanto Maria já era uma pessoa muito evoluída, a própria Maria já era um avatar, né? Já era um ser iluminado, né? Quando veio para cá, então já tinha se não ascensionada, mas já era uma alma bem evoluída, e o próprio José também era uma alma totalmente evoluída, né? José, segundo muitos dizem, é uma das encarnações de Mestre Saint Germain, se eu não me engano, eu não lembro de qual, mas já era uma alma totalmente também muito evoluída e muito preparada para conceber Jesus, né? E o próprio entorno dele eram de pessoas, de almas muito elevadas. Maria Madalena, os próprios apóstolos também eram almas elevadas, né? Embora passaram por experiências terrenas aqui, né? Vieram vários seres ali para preparar a humanidade para esse novo tempo, né? O próprio João Batista também já era que era primo de Jesus também, já era um ser bem evoluído, né? Então vários ali no entorno de Jesus, já foi tudo muito preparado para que tudo isso acontecesse, né? O universo não foi aquela parte não foi à toa, né? Foi tudo muito bem preparado para preparar toda essa nova era que a gente tá terminando agora, né? Sim. Alguém queria compartilhar mais algum ponto desse primeiro trecho, ou vamos dar sequência? Vamos supor que eu queira muito evoluir, eu faço de tudo, mas eu não consigo, né? É um peso muito grande, eu não consigo, mas eu quero. E como é que fica aí? Essa intenção minha tem algum significado? É importante para a luz? Sim. Mesmo que não, assim, o que os estudiosos falam é que assim, nós estamos dentro de uma faixa dimensional, né? Sim. Então tem seres que estão vivendo numa terceira dimensão rasa, que é o inferno. E tem pessoas que estão vivendo lá no topo, que já atingiu, ultrapassou, que é o que chamam de céu, né? Já está numa vibração completamente diferente. Então, quanto mais você consegue perceber o quanto está evoluída a sua alma, eu acredito nisso,
olhando em volta ao seu redor. Nós estamos se você vive a tua vida, por mais que o mundo hoje está passando por inúmeros conflitos, existem inúmeros problemas de droga, problemas de guerras, problemas de dualidade, né? Um monte de coisa que gera dualidade. Se a tua vida hoje, você observa isso, mas não faz parte disso, significa que você já está num nível diferente, né? Então, o teu entorno já mostra como que está a tua frequência vibratória. Se é uma pessoa que estuda, mas vive relacionamentos íntimo-afetivo ou de amigos sempre conturbados, sempre com conflito. A vida dele não flui, parece que tudo é muito difícil, o trabalho é difícil, o dinheiro é difícil, não significa você ser rico ou não, mas as coisas não fluem tão tranquilas. A tua saúde é completamente, sempre vive com problemas. Ou é porque você tem que passar por esses karmas, né, para se liberar de tudo isso, né? Mas a maneira como é muito mais o teu sentimento. Às vezes você pode não ter um corpo saudável, como pessoas que não nascem num corpo saudável, mas que têm as frequências elevadíssimas, então elas conseguem lidar com aquela situação de uma maneira totalmente tranquila. Aquilo para ela não é um problema, né? Por isso que tem muitas pessoas que nascem sem pernas ou que sofrem acidentes que deixam paralisadas, por exemplo, né, paralíticas, mas que aquilo não é um problema. Elas aprendem com tudo aquilo e as frequências delas se elevam por tudo aquilo, e aquilo é só uma lição, né, que ela está passando por algum motivo, mas a partir do momento que ela entende e eleva suas frequências, ela vai transcender todo aquele problema daquele corpo. Então, a maneira como o teu entorno já mostra um pouco do grau de evolução que você tem, né? Sim. E é como lá na carta 8, quando Cristo fala da morte do ego, ele vai falar muito sobre isso, né? O importante a ascensão de consciência é algo que tem que vir lá de dentro da alma, né? Essa elevação para 5D. Não é o querer que vai te fazer evoluir. Não é só o conhecimento que vai te fazer evoluir. O conhecimento é importante, mas mais importante do que isso é a prática desse conhecimento. É um querer que vem do sentir. É aquele sentir interno. Então, tem muitas vezes que a gente fala das vibrações. Como que está a sua vibração quando você está lendo um livro? Como está a sua vibração quando você está fazendo uma coisa? É esse vibrar, é esse sentir que é o principal de tudo isso. Por exemplo, a gente pode ter na consciência, Deus está dentro de nós, ok. Isso pode ser um Deus está dentro de nós, eu posso falar isso, mas você sente isso. E é esse sentir que é o mais importante. É você realmente sentir essa vibração dentro do teu corpo, né? Nos seus atos, na hora de fazer alguma coisa, quando você está agindo no dia a dia. É esse sentir que é o mais importante, é o nível de sentimento que é o que vai impactar no resultado final, podemos dizer assim. Uhum. Ô Christian, na semana passada, acho que foi a Andrea, né, que falou dessa questão, se eu não estiver enganada, dessa questão do sentir Deus, né? Uhum. Porque aquilo, para mim também, teve muitos momentos ainda que, eu não sei se era mais ou menos isso que eu sentia, que o Lauro colocou, que era uma preocupação, mas ainda tinha alguma coisa que não encaixava, assim, né, de pensar, eu tenho consciência que eu sou partícula divina, né, que eu sou co-criador também, né, mas na semana passada eu entendi essa questão, que a gente tem que sentir isso lá dentro. Sim. Né? Betinha, eu vou te interromper porque deu o aviso de 1 minuto aqui, a sala vai cair a qualquer momento. Tá bom. Aí você continua. Não perde o raciocínio. Não vou não. Então tá, vamos lá, vamos passar para outra sala. Pronto, estamos gravando. Pode falar, Betinha. Então, eu estava colocando, né,
dessa questão de compreender mesmo, né? De ser partícula divina e para mim estava meio complicada essa questão assim, gente, mas é muita pretensão a gente se sentir Deus, se sentir como Deus, ele que é assim, né, é uma energia tão gigante, vamos pensar assim, né? E aí me veio, aí acho que foi a Andréia que colocou alguma coisa que isso tem que ser no sentir, né? E junto veio, parece que vai juntando muitas coisas que a gente vai ouvindo, né? Que às vezes a gente está muito pensando de forma mental, e foi o que eu senti talvez do Lauro nesse momento, né? Que talvez seja uma preocupação, e assim, é uma preocupação boa você realmente querer evoluir e pensar sobre a sua evolução, mas talvez isso esteja muito a nível mental, né? E quando isso tiver a nível mais interno do coração, você não vai ter dúvida que você já está num nível mais superior, assim, que você já está nesse processo de evolução, né? Que é tudo isso que o Christian tinha falado. E principalmente quando você se percebe que você já não é uma pessoa assim tão irritada, que você tem mais paciência com situações do dia a dia, já não te incomodam tanto, né? Dentro de casa ou fora de casa, que você tem um olhar diferente para a natureza. Há uns anos atrás, quando eu frequentava o grupo espírita, um dos dirigentes lá falava assim que se a gente queria de fato ter essa comunhão com Deus, a gente devia estar muito mais próximo da natureza. Ou quando a gente se sentisse assim, muito de uma vibração muito ruim, que a gente tinha que procurar a natureza. Eu achei muito estranho ele falar aquilo, não compreendi. E depois que eu vim morar na chácara, né, eu criei esse vínculo com a natureza, enfim. E mesmo assim eu estava sempre naquela preocupação de não conseguir fazer meditação, né? E eu acho que... Olha, caiu. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Tá, apagado aqui. Então, eu acho que, às vezes, Lauro, é isso, é a nossa preocupação a nível mental, que te traz de fato, essa preocupação e te deixa, assim, talvez um pouco ansioso com essa necessidade de evolução, né? Mas se você para se perceber e ver que você já não é uma pessoa que se irrita à toa, que não fica irritando ninguém, que você se sente bem próximo à natureza, que você enxerga a natureza de verdade como um ser também, né? Você vai se sentir em paz de você saber que você já está nesse processo de evolução. Então, assim, hoje eu me sinto muito mais assim tranquila. Eu não tenho essa preocupação se eu estou dentro desse grupo que está nesse processo de, vamos dizer assim, se você está lá entre o joio ou você está entre o trigo. Eu não me sinto de forma assim presunçosa falar que eu estou dentro do trigo, né? Porque só da gente estar aqui, né, estudando, se dispondo, né, você já é diferente do pessoal que está no meio do joio. Foi bem colocado, Betinha, assim, é legal isso a gente perceber. Durante muito tempo, assim, às vezes a gente quer, deseja, fica preocupado se está fazendo a coisa certa.
O fato da gente, e é importante refletir em cima disso, o fato da gente estar preocupado se está fazendo a coisa certa, você já não está reconhecendo o Deus que tem dentro de você. Uhum. Porque você tá preocupado, parece que você precisa fazer algo diferente, mas não, quando você sente que você tem a consciência que você isso deixa de ser uma preocupação. Então é a mesma coisa que muitos falam assim com relação a dinheiro, por exemplo. Você não tem que perseguir o dinheiro, você não tem que perseguir a prosperidade, porque você já é próspero, você já é abundante. Quando você toma consciência de que você ele vem até você. Então, quando você toma consciência de tudo que você né, de todas as características divinas que você deixa aquilo fluir. E aí, naturalmente, as coisas vêm até você. Você só é. O que é você só é? Você vive o momento presente em conexão, você vive o momento presente em plenitude, e aí você começa a manifestar tudo. Como que a gente cria? A nossa intenção é importante? Claro que é importante. Mas quando a gente sente a essência do Criador, de saúde, de paz, de abundância, de prosperidade, de felicidade, né? Você não persegue a felicidade, você é feliz, independente do que está acontecendo. E quando você sente essa felicidade, independente do que está acontecendo à sua volta, você consegue manifestar tudo isso em volta de você também. Então as coisas começam a prosperar. Como num exemplo que Cristo deu lá atrás, quando fala das frequências vibratórias, você consegue ser feliz mesmo num beco de um bairro pobre, nas piores circunstâncias. Porque quando você tem essa consciência de quem você mesmo num beco de um bairro pobre, as circunstâncias vão acontecer para que você saia e transforme toda essa situação. Então, o mais importante, e tem tudo, se relaciona tudo isso com contato com a natureza, porque quando você se contata em momento presente com a natureza, você deixa tudo aquilo florescer em você. Você sente aquela paz, aquela harmonia, aquela leveza. Você se conecta com a abundância, que a natureza é abundante. Você se conecta com a abundância da natureza, tua vida vai se tornar abundante. Então, com a alegria da natureza, com a beleza da natureza, sua vida vai se tornar bela, vai se tornar alegre. Então, é esse estado interior. Esse é o campo do sentir, que é o mais difícil. Eu sou muito mental também, então eu me coloco quando o Lauro coloca, né, tipo essas coisas você sente muito isso. O professor, na essência, ele é muito mental, né? Porque a gente é treinado a raciocinar com a mente, né? Então, é sair do campo da mente para o campo do sentir, que é o campo do sentimento, e você começa a fazer tudo isso. Primeira camada de contato com o externo é o sentimento, né? Do sentimento se formam os pensamentos. Então, quando a gente entra no campo do sentir, a gente começa a evoluir muito mais o nosso pensamento. Primeira coisa, a gente sente antes de reagir, a gente sente antes de pensar. Então, quando a gente sente o que a gente tá tudo muito mais controlado, então os nossos pensamentos vão se tornar muito mais condizentes com tudo isso. E eu sinto que a gente começa a exercitar essa questão assim dessa vibração do amor, da paciência nas coisas mais pequenas do dia a dia. Sabe assim, às vezes coisas que te irritam dentro de casa, que alguém faça de um jeito que você não gosta, toda vez você vai lá e reclama, e reclama, e reclama. Então, hoje eu comecei, de uns tempos para cá, comecei a enxergar, se aquilo tá me incomodando, eu já falei com a pessoa, não faz assim, faz assim, e a pessoa não enxerga aquilo, então, que sentido tem eu ficar martelando? Não é mais fácil eu pegar, pôr no lugar certo e tá tudo certo? Então, assim, eu reclamar vai me gerar uma energia, um desconforto. Sim. De repente eu pegar e pôr a coisa ali no lugar que eu acho que é mais adequado, tá tudo mais tranquilo, mais leve. Então, assim, são coisas pequenas que a gente vai exercitando, que vai trazendo a gente, assim, né, com mais leveza, e tudo que é com mais leveza
vai fazendo a gente se enxergar mesmo, né? Esses dias eu cheguei a pensar assim, nossa, numa situação, sei lá, não me lembro qual, como será que Deus iria agir, né? Para ver como eu deveria me comportar, se eu estou me comportando da maneira correta, né? Porque se eu sou, né, partícula divina, se eu também sou um pedacinho de Deus, eu também tenho que agir como Ele. E como Ele age? Com muito amor, né? E é isso. Então, é deixar realmente fluir o sentimento. Muito bom, muito bom. É uma viagem longa. É. Entre a cabeça e o coração, uma viagem longa. Mas você vai ver, Lauro, que às vezes nem é tão longa assim, sabe? Às vezes o caminho tá tão pertinho e é a cabeça da gente que faz as voltas, entendeu? Coloca uma pedra muito grande entre a cabeça e o coração. É só furar a parede. Gente, eu não quero falar demais, mas só para contar a Betinha, eu achei que a fala dela foi perfeita. E esse questionamento do Lauro, eu também já tive muito isso, Lauro. E busca, e assiste uma coisa e ouve a outra. Chega uma hora que sua cabeça, você não sabe mais o que é e o que não é. E aí chega um momento que a gente fala, não quero mais nada, chega, né? Mas eu acho que quando as coisas começam a sentar dentro da gente, a gente começa a se acalmar, a gente não tem mais essa necessidade de toda hora ver alguma coisa, porque você já entendeu, né, o que é realmente. Você sente uma verdade, né? E aí quando você sente essa verdade, tudo muda. Você serena, você passa a viver assim com mais intensidade tudo, toma mais consciência mesmo, né? Eu acho que eu consegui, assim, entrar num momento assim. E, então, é só para reforçar a fala da Betinha mesmo, né? Sim, sim. Essa ânsia que a gente tem, né? Quando a gente acalma, entende algumas coisas e tudo vai fluindo normalmente. A nossa verdade surge. Mas vamos lá. Então, muito gratidão aí pelos comentários. Obrigado, foram magníficos. Obrigado ao grupo pela contribuição, pela partilha. Muito bom, muito bom. Vamos continuar a leitura então desse segundo trecho para a gente encerrar o assunto de hoje. E aí a gente abre para continuar nossa conversa que está muito boa. Então vamos lá. Vou reler o último parágrafo que a gente leu e aí a gente vai até a parte final do dia. O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante que o bem do amante. Ele nunca deve ser usado para curar desavenças ou feridas emocionais. O ato sexual pode ser um ato prazeroso realizado depois de uma diferença de opinião ou aborrecimento, quando ocorreu um sincero e mútuo perdão e uma plena restauração e renovado amor de um pelo outro, mas nunca para ocultar as mágoas e obter um falso sentido de receptividade emocional no parceiro. Esse ato sexual, sem dúvida, trará aos parceiros uma sensação temporária de bem-estar e boa vontade, pois as suas energias de consciência terão se elevado a frequências vibratórias mais altas. Porém, isso é somente um alívio temporário de suas consciências pessoais. Quando os parceiros se unem e um oculta do outro ressentimentos ou pensamentos críticos, essas formas de consciência negativa são transmitidas nos campos eletromagnéticos do parceiro, criando nele uma sensação de mal-estar interior do qual o companheiro não é completamente consciente. Contudo, a relação vai se desgastando gradativamente sem que nenhum dos dois esteja plenamente consciente do que está acontecendo. Essa é a razão pela qual a atração física entre os parceiros diminui e morre. Ela é destruída pouco a pouco pelos sentimentos e pensamentos críticos e negativos ocultos que afetam profundamente a ambos em cada nível de seu ser. Como suas frequências vibratórias caem, eles se veem absorvidos pelos sentimentos e pensamentos que anteriormente os levavam a discussões, e consequentemente os problemas se repetirão dia após dia. Quando as pessoas utilizam o sexo como um remédio para tudo, ele se torna uma frustração e a desilusão se estabelece, levando ambos a uma perda de respeito e amor entre si. Dessa maneira,
é essencial que as pessoas compreendam que as brigas e disputas surgem de seus próprios impulsos egocêntricos ocultos, que tomam o controle de seus sentimentos amorosos, e que os impulsos egóicos devem ser curados antes que os parceiros possam alcançar um novo nível de mútua compreensão, consideração e consistente amor um pelo outro. Além do mais, o estado de consciência de cada companheiro acaba por afetar o seu ambiente, as suas condições de vida e o sucesso ou fracasso em sua vida cotidiana. Isso também afeta as crianças, criando uma família de mútua cooperação e de padrões mentais e emocionais saudáveis, ou uma família disfuncional, onde nenhum de seus membros tem verdadeira simpatia ou aceitação do outro. Pode-se dizer que as condições de sucesso ou de disfuncionamento familiar surgem puramente das características inatas de seus membros e do modo como eles se comportam em seus papéis diariamente. É perfeitamente verdadeiro que a vida familiar é produto das características e da atuação de cada um. Porém, quero que você também reflita sobre a família disfuncional que se rompe, a convivência e a coabitação sexual que chega ao fim, os pais que se separam e começam vidas totalmente novas porque eles conseguiram livrar-se da consciência insalubre e crítica que absorviam durante o ato sexual. Se forem fortes o bastante para fazer isso, cada parceiro descobre um novo eu, constrói um novo ambiente e reencontra um novo sucesso. Entretanto, aqueles parceiros que vivem um verdadeiro amor recíproco, que consideram juntos as necessidades um do outro, dando e recebendo de maneira equilibrada, oferecendo apoio emocional quando necessário ou um amoroso conselho, não advertência, quando o outro pede, verão que a família está unida pela absorção mútua das energias de consciência dinâmicas. À luz dos parágrafos anteriores, pode-se agora entender que nunca deve haver um sentimento de queixa, hostilidade oculta, desprezo ou difamação antes do ato sexual. Tais sentimentos devem estar plenamente resolvidos antes que se retome o sexo. Em uma relação onde a discussão e a liberdade de expressão são aceitos como normais, cada parceiro deveria resistir ao ato de amor sexual até que se tenha construído uma poderosa força conjunta de amor sensível e que a consciência de ambos estejam em um estado de puro equilíbrio. Com referência ao estupro, esse é o mais hediondo ato contra o outro e atrairá para o praticante a sua própria e justa consequência em algum momento no futuro. Esse ato procede de uma consciência egóica especialmente corrompida e distorcida. As frequências vibratórias de consciência de tais pessoas são tão baixas e pesadas que são autodestrutivas. No passado, sermões eram continuamente pregados à sociedade. Nos países do Ocidente, os 10 mandamentos eram corretamente apresentados como sendo as verdadeiras bases de uma cultura humanizada e civilizada, ensinando o autocontrole, o qual foi facilmente aceito em todas as religiões do mundo. Hoje, ao fortalecer-se a consciência egóica devido à influência da indústria do entretenimento e os meios de comunicação, são os desejos egóicos que estão no comando. É preciso que você também compreenda e aceite que as energias de consciência são energias tão reais e ativas quanto as energias de calor e som. Assim como as ondas sonoras podem penetrar certas substâncias, as energias de consciência de uma pessoa infectam como um vírus as energias de consciência de outra mente com suas próprias tendências brutais. Essas energias não são expressas exatamente do mesmo que o estuprador, mas tenha certeza de que as energias de consciência transmitidas implantam uma nova ideia ou sentimento em um ser inocente. Os seus cientistas não estão prontos para acreditar em telepatia, mas telepatia é um fato da vida, ainda que a atividade de uma consciência embrutecida possa estar tão centrada em si mesma que não reconheça que novos impulsos tenham se originado na mente de outra pessoa. Não falarei mais sobre isso, exceto para divertir aqueles que têm altos postos na igreja, na lei e no governo e que não cumprem com suas responsabilidades para com as pessoas nesses tempos críticos. Eles acabarão por perceber a enormidade de sua falta de comportamento moral ao exercerem seus deveres terrenos. Eles sentirão recair sobre suas próprias vidas a marca das vidas daqueles que foram prejudicados e destruídos por causa de sua negligência moral. Toda ação tem repercussões semelhantes. Talvez agora você compreenda porque a tendência sexual atual está causando as mais terríveis condições no mundo inteiro. E hoje a nossa leitura a gente vai encerrar aqui. A
A gente está encerrando exatamente no ponto onde ele vai começar a falar das nossas energias que vêm da alma e como a psique começa a impregnar o nosso corpo com as energias da alma para começar a virada do jogo, digamos assim. Então hoje a gente encerra exatamente nessa parte das vibrações. Podem ficar à vontade para comentar o que a gente leu agora, para tirar dúvidas ou para falar sobre o trecho todo que a gente leu, fiquem à vontade. Cristian, hoje eu estou muito falante, hein? É saudade. Pode falar, Janete, depois a mãe não, é que no trecho que ele fala assim, olha, além do mais, o estado de consciência de cada companheiro acaba por afetar o seu ambiente, as suas condições de vida e o sucesso ou fracasso em sua vida cotidiana. Isso também afeta as crianças, criando uma família de mútua cooperação e de padrões mentais e emocionais saudáveis ou uma família disfuncional. E aí, complementa assim, hoje a gente sabe que quando as crianças estão doentes, não é a criança que tem que ser tratada, né? E sim os pais, né? Então isso é só para reforçar essa questão que o campo, né? A criança, ela tá ali captando tudo, né? Então ela não está doente, não é uma doença, mas é uma coisa do campo que está interferindo na vida dela, né? Sim, sim. Uma criança que tem depressão, que está muito quieta no canto dela, qualquer coisa que ela manifesta, normalmente é um reflexo da atitude dos próprios pais. É algo que ela está observando nos pais que está reverberando no campo dela, exatamente isso. Os terapeutas não tratam mais as crianças, e sim os pais, né? Sim, sim. Os pais melhorando, automaticamente a criança vai melhorar muito. Talvez já tenha que... a criança, eu falo pela experiência que a própria Lê tem aqui, depois que você trata os pais, a criança, talvez você tenha até que tratar, mas é muito rápido. A criança recupera muito rápido aquela condição original. Se você detecta rápido isso, trata os pais, automaticamente a criança, ela é muito rápida a melhora dela. Bem colocado, Janete, bem colocado. Pode falar, Moema, você ia falar. Não, é que só está confirmando o que a gente está constatando hoje, né? Que essa bagunça, que acabar com a família, sexo por fazer sexo, se tem uma influência tão grande do pensamento de um na cabeça do outro, você faz ideia como é que está a cabeça de pessoal que troca de parceiro o tempo inteiro, assim. Sim. É por isso que está esse caos que está acontecendo, que a gente está vendo. Eu acho que tem tudo mesmo, né? Sim. E como tá as energias de uma pessoa que vive trocando de parceiro, né? Como que é a energia dessa pessoa? Você percebe que é uma energia totalmente densa, né? Sim, sim. É muito, muito forte isso, né? E acabar com a família acaba com tudo mesmo, né? Porque é o que está acontecendo, né? Sim. E você vê na televisão, agora não sei se diminuiu, porque eu não assisto mais também, né? Mas a promiscuidade, como se a maldade, né? Assim, nas novelas, muita maldade, muita promiscuidade, eu não sei. E isso acaba influenciando quem está assistindo, né? Sim, sim, sim. É onde ele fala aqui, né? A pessoa pode até não aceitar, né? Mas que a telepatia, nesse trecho que ele cita que a telepatia é um fato na vida, né? Então às vezes você assistiu alguma coisa, aquela consciência entrou, né? Aquela energia, aquela frequência entrou na tua mente e você vai manifestar isso de alguma forma, né? Às vezes você ficou irritado e não sabe nem porquê, mas é por causa de alguma coisa que você ouviu, que você presenciou, que você escutou na televisão mesmo, né? E aquilo te deixa com aquela ideia na cabeça, né? Às vezes, eu sou muito sensível nesse sentido. Às vezes eu cruzar com a pessoa na rua, às vezes eu chego em casa passando mal.
Não, mas É quanto mais. terrível, é terrível. Passo mal em casa depois. Daí, depois que cai a ficha, porque na hora você tá ali na correria, a hora que eu chego em casa que eu vou ver de quem que é essa frequência que não é minha e que está comigo. Sim. É muito nítido. Você fecha o olho, você começa a procurar, aquilo vem na sua cabeça, assim, quem que era. Assim, principalmente quem lida com muitas pessoas, né? Professores que lidam com muita gente, pessoas que lidam muito com o público, terapeutas, né, que fazem atendimento, a absorção energética é muito forte, você precisa estar sempre se limpando e se purificando. O que falam muito, você fica caminhando na grama 3 minutos, 5 minutos, quando você, principalmente quem tem muita troca disso, é essencial para você se reequilibrar energeticamente. Por mais que você seja preparado, não existe preparação contra as frequências que estão entrando no teu corpo. Não tem como. Não tem. A turma fala, mas você não se equilibra? Eu falei, eu me equilibro, mas você não está assim, você está fazendo outras coisas, você não está 100% na rua equilibrada o tempo todo. Fica dizendo, não tem jeito. Então chega uma certa hora que você acaba absorvendo a frequência que não é sua. Sim. Então não é fácil, não. Não é mole, não. Você ficar 100%. Até Jesus relata nas experiências dele lá atrás que as frequências vibratórias caíram. Imagina nós réis mortais aprendizes. Christian, eu estava aqui pensando, né? Essas informações das cartas, né? O quanto elas seriam necessárias, né, para todos de fato, porque veja bem, né, a tendência é cada vez mais dos adolescentes muito precocemente se iniciarem na vida sexual e assim, já não tem nenhum preparo quanto ao corpo físico mesmo, né? De se preservar, de usar um anticoncepcional, um preservativo. Isso já é o básico e a maioria não tem. Quem dera esse tipo de conhecimento, porque, né? Os pais não têm noção disso. Sim. Né? Esse é uma das coisas que eu tenho em projeto, né? De fazer vivências, essas coisas em escolas, em locais, para a expansão da consciência crística ali, né? Sim. E não começa, e não começa nem pelos alunos, começa pelos professores, pelos educadores, né? Porque, nossa, a gente convive no meio dos professores, né? Eu sou da educação infantil, então a gente tem assim um grupo menor, é diferente, e geralmente são mulheres só, enfim, mas eu sinto que a maioria dos professores, né, que é a área que eu trabalho, não tem essa visão espiritual da vida, né, não tem essa consciência de tudo isso que a gente vem falando, né, e não tem nem como eles transmitir alguma coisa para os alunos, né, porque eles também não têm. Mas essa questão de hoje, né, isso me chamou muito a atenção, né, porque isso é um desencadeamento, né, porque a população cresce assustadoramente, né, as famílias estão cada vez mais desinformadas, desestruturadas, e vão carregando isso para frente, né? Sim. Então, é muito triste, assim, embora que não é algo que me abale no sentido assim, tudo tá como tem que ser, né? A gente já está nesse processo e quem estiver passando por esse processo, que de repente meninas às vezes tão novas que geram filhos nessas condições, né? É o processo deles, né? E com certeza vamos dizer assim, né, nesse processo de transição, cada um vai para o lugar que tiver que ir.
de acordo com a consciência, né? Sim. Mas é assustador se a gente for parar para pensar, né? Sim, sim. Nessa questão de quantos seres humanos estão sendo gerados nessas condições, né? Isso já, e não, fora a questão de saúde mesmo, né? Que a gente já sabe que também é precária em relação às doenças e tudo mais, mas isso é uma coisa assim bem forte mesmo, né? Sim. Muito bom, Betinha. Gratidão pela contribuição. Quem mais gostaria de falar alguma coisinha? Lauro, quer contribuir alguma coisinha, alguma dúvida ou contribuição? Eu estou ainda absorvendo a sabedoria do grupo. Isso é muito bom. Sim. Giovana, queria falar alguma coisinha? Eu vi que você puxou o microfone aí, eu falei, Giovana, acho que você está querendo falar. Sim, nessa segunda parte que você começou a ler aqui, até agora eu me perdi, agora que eu ia ler um pedacinho aqui, ó. Quando eles querem essa relação sexual para curar feridas, né? Aqui tá falando. Poxa, eu perdi o pedacinho que eu ia ler aqui. Mas enfim, não é isso, né? Que cura, não vai resolver. E me veio aqui na cabeça que assim, muitas pessoas, muitos casais que estão passando por problemas de relacionamento, às vezes eles arrumam outro filho para curar, para ver se ficam, né, se reatam essa... E não é isso, né? Sim, sim. Às vezes tem mais um filho para poder salvar o relacionamento e não é isso. Imagine a carga emocional que vem nessa criança, né? Que ele é a salvação do casamento, né? Exatamente, está impregnado nas frequências vibratórias dele que ele é a salvação do casamento. Olha o peso que essa criança já nasce o peso emocional que já nasce no campo dessa criança, né? Era isso que eu queria colocar. O mundo perfeito, né, seria aquele onde tipo, teve discussão, ok, faz as pazes tal, depois pode-se ter relações sexuais que quiser. Mas a gente sabe que, infelizmente, na maioria dos casos não é assim que acontece, né? Ainda tem algum ressentimento oculto, né? Na realidade, as pessoas guardam as feridas embaixo do tapete e continua. E é onde ele fala exatamente aqui, né? Que quando você vai guardando as feridas embaixo do tapete, e aí vai tendo os atos sexuais, e é isso que vai cada vez mais afastando os casais, né? Vão perdendo a atração um pelo outro por causa disso. Então, mas é o ponto que você colocou aí, é exatamente isso. A carga que você coloca numa criança, é a intenção inicial, né? A criança já foi gerada com aquela intenção, imagina o peso que ela já não vai ter. Andréia, quer colocar alguma coisinha? Não, Cristian. Eu quero, mas eu não sei como perguntar, então eu vou ficar quietinha. Não sabe como o quê? Não sei como falar o que eu estou pensando, então acho melhor não falar. Vai elaborando, vai elaborando. Eu vou elaborar aí, eu entro, tá bom? Alguém mais quer colocar? Eu não tenho mais muitas coisas para falar hoje não. Eu acho que o contexto foi bem absorvido da nossa conversa de hoje. Alguém teria algum ponto a mais? Pode ficar à vontade. Agora, a semana que vem a gente sai das vibrações baixas para partir para as vibrações... Eu não sei se tem a ver com a nossa leitura, mas é que me veio isso. O que você acha daqueles casais que são... agora eu esqueci o termo da católica, que eles têm atos sexuais somente para procriar. O que você me diz disso? Então eles têm assim,
filhos, tipo, vamos ter filhos, e aí vai aquela quantidade de crianças. Eu não lembro como é que chama. Não é isso. Lá você não pode usar anticoncepcional. Ah, sim, sim. Então, Mas essa é a como é que diferença. chama? Como você não pode. Deu branco agora. Eu não lembro. Daqui a pouco eu lembro. A diferença é essa: você não pode usar nenhum método contraceptivo que não seja natural. Por exemplo, o método Billings, que é aquele que você acompanha seu ciclo evolutivo, esse pode. O que não pode seria usar camisinha, tomar anticoncepcional. Sim. É uma área dentro da Igreja Católica. Eu esqueci o nome dele. Também, não me lembro. Agora eu não estou lembrada. Eu não sei se Eu também não lembro, não. você conhece isso, Laura? Eu conheço, sim. Eu apelidei de crescer e multiplicar. Assim, eu vou falar o que está me vindo para falar assim, com relação a, por exemplo, desse exemplo que a Andrea trouxe de o sexo ser usado só para procriação, né? Você percebe que são pais, né, pai e mãe, já com uma mente cheia de crenças, né? Então as energias já vêm cheias de crenças que vão passar para as energias da criança, né? Então são se existe amor nessa relação ou não, a gente não consegue mensurar. Porque às vezes eles usam somente para procriar, mas existe amor na relação, então também não dá para julgar. Mas agora todas essas crenças que estão enraizadas tá vindo ali nos genes da criança, né? Então a tendência é que isso vai se manifestar numa criança totalmente enclausurada em crenças religiosas, tudo mais, né? Então, isso eu queria saber, se realmente isso influencia, né? Sim. Mas tem uma religião também que eles só têm filhos, têm relação para procriar. Eu não sei se é 7 dias, eu não sei, alguma coisa assim, entendeu? E aí eu pergunto, como fica essas crianças? É o que você falou, né? Sim. Fica cheio de crenças, cheio de clausuradas, né? É muito estranho isso. A gente tem que pensar assim tudo que Cristo fala aqui, é tudo em termos de energia, tudo em termos de consciência. Então pensar que aquela criança que está nascendo de qualquer tipo de relação, né? Ela está nascendo não só herdando as características genéticas, ele herda também todas as características magnético-emocionais. Então todas aquelas vibrações que existem na cabeça do pai, na cabeça da mãe, vai vindo para a criança. Então é uma criança que tende, normalmente pais e mães que tem algumas áreas, né, algumas da igreja cristã, que eles condenam praticamente o ato sexual, né? Então é criminalizado o ato sexual e também nesse criminalizado modo de falar totalmente, mas ele é só como, por exemplo, só para procriação. Qualquer coisa fora disso é errado. Então eles já estão tornando totalmente disfuncional o ato sexual. O ato sexual, conversando com Deus, fala muito sobre isso, né? Num trecho ele fala praticamente só disso. E na realidade é uma das coisas mais lindas que existe para demonstração, para a gente do amor entre dois casais. Então ele é uma energia divina quando feito com emoções divinas e da maneira correta, né, nas emoções corretas. E muitas áreas da igreja católica, principalmente, eles meio que descriminalizam o sexo, né, de uma forma. Então, uma criança que nasce com esses impulsos que vêm dos pais tende a ser uma criança provavelmente traumatizada no intuito sexual, digamos assim, né, podemos chamar, porque estão herdando tudo isso já desde o nascimento, né? São comportamentos que vêm em vibrações que vão ser replicadas pelos comportamentos dos pais que a própria criança vai observar durante a infância dela, né? Pode crescer totalmente reprimida sexualmente falando, né? Alguém mais quer colocar alguma coisinha? Ou hoje... Lauro,
Tudo tranquilo? Acho que por hoje tem muita coisa para meditar. Betinha, Não, só isso mesmo. Moema, Não, só também. Tudo bem. Giovana, Andrea, Janete Parker. Agora tá só Janete, Era Ô, Jana Christian, Parker. não, foi ótimo. E só reforçando que a gente só tem que cuidar da nossa vibração, da nossa frequência, porque daí as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Exatamente. E Gratidão, viu? Foi muito bom. gratidão a vocês. E dando um aviso aí que para todo mundo que quiser interar sobre esse assunto, na quinta-feira agora, dia 11, é o lançamento do filme Dia D, aquele filme do Steven Spielberg que vai falar dos extraterrestres lá, que segundo as pessoas dizem, e eu acredito nisso, é um documentário, não é um filme. Tudo que ele fala, as pessoas que... Tem uma pessoa que fala muito sobre extraterrestre, a Carol Capel fala muito na internet sobre isso. Ela fala que que várias experiências que ela foi convidada, ela é tão influente nesse mundo que ela já assistiu a pré-estreia com o Steven Spielberg. Ela conheceu pessoalmente o Steven Spielberg e tudo mais, teve a oportunidade de conversar, e ela não deu spoiler do filme nenhum, mas ela falou, porque aconteceu um caso, não sei se vocês acompanharam, de um menino lá no Paraná, que bombou na internet, falando que ele viu um disco voador ali, escutou coisa, tudo mais. Me fugiu o nome do menino agora. Foi por esses dias, não foi? Foi a semana passada ou retrasada. Eu ouvi falar também. Ela falou que várias coisas que o menino viu e ele escutou tá dentro do filme. Nossa. Tem coisas muito parecidas lá no filme. Então o filme ele vai falar muita coisa que é meio que uma preparação mesmo para os humanos do que tá para acontecer nos próximos tempos aí. Então é bacana aí para quem quiser se interessar nesse assunto, vai ser dia 11, já está em cartaz. Não sei se dia 11 já está nos cinemas aqui, mas dia 11 é o lançamento no Brasil. Não sei se vai estar em todas as regiões. Então vale a pena assistir aí para informações nossas. Christian, eu queria compartilhar no grupo também, que é um assunto assim que meio que entra no assunto de hoje, mas de uma outra forma, que é os vídeos do Trigueirinho, que ele tem muita coisa lá no canal dele, né? Mas a série são 7 vídeos, né? 7 palestras dele, que é o Planeta Terra, um ser em redenção. Então lá ele fala de todos os reinos, né? E na semana passada a gente estava vendo sobre os devas e os elementais, né? Que são os responsáveis por toda a criação da forma, de tudo no mundo. Tanto do ser humano, da natureza. E nossa, eu achei um assunto assim bem bacana. Quem tiver tempo para tá ouvindo, é bem interessante. Legal, né? Coloca lá, compartilha lá. Vou pôr. E eu vou ver se eu consigo colocar o número 1, mas aí é só buscar lá, porque eu não tenho todos eles. Talvez eu tenha todos eles salvos, sim, acho que eu consigo. Acho que colocando o número 1, aí quem tiver interesse maior consegue ir indo na sequência, né? Sim, sim. Nossa, e é uma coisa assim que nem teve algum momento aí que falou que se a gente evolui, a gente está contribuindo com a evolução do planeta, né? Sim. E lá ele falou muito dessa questão, né? Que às vezes a gente só por cuidar de uma plantinha, você não precisa ter uma chácara. Às vezes o cuidar de uma planta em casa, um vasinho, com amor, com dedicação, você também está emanando luz para o planeta. Sim. Então, nossa, é muito bacana. Eu vou colocar lá no grupo. Legal, obrigado. Gratidão, Betinha, pela contribuição. É isso mesmo. Muito Christian, bom. eu compartilhei no grupo. Eu até vi aquele Instagram que você mandou agora, né?
a luz do novo mundo, né? Uhum. Onde quebra os paradigmas, ele fala bastante da farsa do céu artificial, o eclipse do silício, várias coisas que vocês questionaram a semana passada. Eu acho que agora vai fundir mais ainda a nossa cabeça, mas quando você começa a estudar, quanto mais você vai indo, mais você percebe que não sabe nada. Exatamente. Sempre tem algo mesmo, mais só para você sei que aprender. nada sei. Exatamente. Você fala, nossa, será que é isso mesmo? Você só deixa fluir. Mas uma coisa que eu aprendi também é assim, conhecimento demais, conhecimento sempre é bom, mas quando ele vem muito conhecimento junto, mais te atrapalha do que ajuda. Então, assim, você indo e absorvendo, e aí conforme você vai evoluindo, vai vindo mais, vai vindo mais, vai vindo mais, aí você vai ampliando cada vez mais com o discernimento. Né? Então, mas e aí é cada um ir sentindo o ponto que está. Porque se vem uma informação que te confunde demais, às vezes vale a pena dar um passinho para trás para ir para frente. Mas tem assuntos que, conforme você vai estudando, eu dei uma lida nesse da Janete, é bem profundo. Eu li o post que você mandou, né, agora, antes de entrar. A Janete postou aqui, antes de entrar nas cartas eu li, e realmente é bem profundo. Esse da causa... Mas tem a ver com as revelações, né? Tem a ver com o Apocalipse. Não, né? Tá totalmente linkado com o que a gente está estudando, está totalmente linkado com as revelações. E tem muita coisa que vai surgir realmente que vai surpreender, que é natural, que não é natural, que foi colocado, que não foi colocado, que a gente vai dar uns nozinhos na nossa cabeça aí que vale a pena estudar. Inclusive, eu vou compartilhar também com vocês um compartilhamento que eu recebi no outro grupo de estudo, sobre a Lua, como realmente é a Lua, porque a Lua ela é artificial, né? E ela é uma estação espacial, na verdade, que controla tudo, né? E nesse link que eu mandei agora, nessa postagem, fala um pouco sobre isso também. Então, aí é uma coisa que eu acho que é muito para a nossa cabeça, assim, nós, nesse corpo, a gente tem algumas limitações, né? Sim. Então, eu penso que tem coisas que a gente vai achar assim, nossa, que absurdo, que bobagem, que é isso, né? Mas que no fundo, tem alguma coisa, né? Não, mas tem um ser que assim, que muitos estão citando ele na internet também, que chama Bashar. Não sei se vocês já ouviram esse nome. A primeira vez que eu vi Bashar é completamente surreal, mas hoje já faz cada vez mais sentido as coisas que ele fala. Cada vez mais sentido as coisas que ele fala. Mas às vezes a nossa mente que não está pronta para escutar. Mas conforme a gente vai ouvindo, vai abrindo e vai ampliando. É como ler as cartas quem não está pronto para ler, né? Uhum. E depois você vai lendo, relendo, vai cada vez fazendo mais sentido e vai absorvendo mais os conhecimentos. Mas é isso, gente. Então compartilhem, Betinha, Janete, compartilhem aí os textos que vocês falaram para que tudo vai ajudando a gente. Cada um vai no seu ritmo e se aprofundando aí, que esse caminho é longo, essa jornada é longa ainda. Tem muita coisa para a gente aprender ainda, né? E é isso, gente. Vamos fazer nosso encerramento então? Hoje a gente está com tempo, temos 10 minutinhos ainda de sala, então dá para a gente fazer bem a nossa meditação. Então vamos fechar nossos olhos, respirando fundo para silenciando os pensamentos. E cada um na sua maneira, seja simplesmente no silêncio, emanando energia ou fazendo orações. Vamos contribuir e mandar de volta para o universo tudo aquilo que a gente está aqui recebendo hoje, toda essa egrégora de luz que está aqui nos passando conhecimento, elevando nossa vibração, que a gente possa retribuir toda essa energia para todo o nosso planeta, para todos os seres que aqui vivem, para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral, para todo o reino dévico, para todos os elementais, para todos os seres humanos,
para que essas vibrações vão se elevando cada vez mais, para que a Terra atinja seu pleno potencial e esse novo estágio nessa Terra que a gente vai poder vivenciar aqui, elevando nossas frequências e nossas vibrações. Então vamos fazer a nossa emanação. Fiquem à vontade, se quiserem focar em alguma região específica que está precisando mais, em pessoas que estão precisando mais, façam da maneira como o coração de vocês mandar agora. Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Cada um no seu tempo. E que essas energias continuem com a gente. E que a gente consiga reverberar para todo o nosso ambiente, para todos os locais que a gente for. E para todos os locais que elas possam atingir ainda, ajudando na purificação da nossa consciência e na elevação da nossa alma.
E é isso, gente. Todos de volta. Como está aqui, temos 3 minutinhos para nos despedirmos tranquilos. Gente, uma excelente semana para todos. Gratidão por hoje, por todas as contribuições. Obrigado, obrigado. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Até segunda. Uma ótima semana. Até segunda, uma ótima semana para todos nós. Boa semana. Tchau.